Olá a todos, me chamo Eduardo César, aluno do curso de Nutrição do Centro Universitário de Brasília, e venho hoje apresentar os resultados da pesquisa intitulada Estudo da Percepção de Risco de Manipuladores, Gerentes e/ou Responsáveis Técnicos de Restaurantes a respeito das doenças transmitidas por alimentos. Essa pesquisa foi desenvolvida por mim e pelo Luan Maicá, também aluno do curso de Nutrição do CEUB. Então, nossa pesquisa ela nasceu a partir da observação de estudos em que a preocupação com a segurança alimentar por parte dos consumidores vem sendo uma crescente bem importante, principalmente quando se fala de doenças vinculadas aos alimentos, e do questionamento se a percepção de risco vinda de manipuladores, gerentes e responsáveis técnicos também tinha a mesma proporção que vinha sendo a crescente dos consumidores, principalmente por conta do grande risco de contaminação, desde a recepção até a distribuição do alimento pronto para consumo e o contato direto que o manipulador tem com o alimento. Foi elaborado, então, aí 2 questionários inspirados na Instrução Normativa 16, de maio de 2017, aplicando o método Delphi em 4 etapas, né, em que foi a definição dos 3 juízes, a apreciação do instrumento pelos juízes, a definição dos instrumentos com as perguntas validadas pelos juízes e aplicação teste para 2 gerentes e 2 manipuladores, para dar o feedback para saber se esses questionários estavam ali condizentes à realidade deles. Os 2 instrumentos finais, então, foram divididos em 8 blocos, considerando os critérios mínimos em que a Instrução Normativa 16 traz como orientação para os treinamentos. Então, ficou totalizado 36 questões para os gerentes e responsáveis técnicos e 33 para os manipuladores. Para os gerentes e responsáveis técnicos, nós fizemos questões objetivas, discursivas e um mini estudo de caso em cada bloco. E para os manipuladores, foram apenas questões objetivas e discursivas. Então, feito o instrumento final, a gente então enviou para as redes sociais e a nossa expectativa era de aproximadamente 200 respostas, uma vez que a gente considerou o envio para locais onde a gente estimava ter pelo menos 50 funcionários no local. Como resultado, nós tivemos 18 retornos de respostas, das quais 8 eram de gerentes e responsáveis técnicos e 10 eram de manipuladores, respectivamente, dos restaurantes. Então, nós tivemos essa baixa adesão, que, do ponto de vista quantitativo, ficou um tanto quanto prejudicada, mas não qualitativo, uma vez que a gente pensa que das respostas em que obtivemos dos questionários, nós tivemos uma prevalência de respostas satisfatórias para todos os blocos e também o mini estudo de caso aplicado com os gerentes. Foi observado, então, que a maioria dos questionários, nos 2 casos, nós tivemos respostas variadas entre 6 e 7 respostas satisfatórias para cada uma das questões, então ficando em sua quase que maioria absoluta das respostas como satisfatórias dentro do que nós imaginávamos ser da percepção de risco dos manipuladores. Né? Essa baixa adesão, então, nos fez refletir um pouco sobre o porquê da baixa adesão, se foi considerando o grau de dificuldade dos questionários ou não, uma vez que no feedback teste com outros manipuladores e outros gerentes, foi dado um feedback positivo quanto ao grau de dificuldade e de conhecimento técnico, né? Então, a gente pensa que essa baixa adesão pode ter ocorrido por receio do próprio manipulador em responder algo que eles não tivessem um bom conhecimento sobre esse assunto e ser prejudicado posteriormente, ou quem sabe até mesmo por conta da não percepção dessa importância, levando então em consideração que os gerentes podem não ter enviado para os manipuladores fazer as suas respostas, ou realmente, apesar de ter sido enviado, não ter sido considerado. As respostas, apesar de satisfatórias, foram baixas, né, no sentido de quantidade, e das dificuldades que nós sentimos foi justamente de não ter esse controle do quantitativo de resposta e também do tempo em que esses questionários eram nos devolvidos para avaliar se seria tão baixo assim esse quantitativo ou não. Sugerimos, então, que esse estudo seja refeito de forma presencial
para avaliar no sentido quantitativo de respostas, se realmente o resultado satisfatório ele chegaria no mesmo quantitativo, e também se a adesão seria prejudicada ou seria maior do que o que nós tivemos agora, ou dentro do que nós tínhamos esperado de 200 respostas. Então, essa fica a nossa sugestão, então, da aplicação novamente desse instrumento já feito e já testado no método Delphi no presencial para ser feita essa avaliação. Agradecemos, então, a oportunidade dada a nós pelo CEUB, pela FAP e CNPq, de participar aí do PIC. Muito obrigado a todos.